Mineração solo vale a pena? Quanto é possível ganhar minerando diariamente com o Bitax? Ou quais são as chances de conseguir encontrar um bloco com esse dispositivo? No vídeo de hoje a gente vai passar por todas as dúvidas mais comuns relacionadas à mineração solo e principalmente a mineração com esse dispositivo que ficou muito famoso recentemente. Por quê, meus amigos? Porque especificamente esse ano, em março, um minerador conseguiu encontrar um bloco sozinho utilizando esse dispositivo, mas também no ano passado, um minerador também conseguiu encontrar um bloco e levou para casa não apenas um Bitcoin, mas a recompensa do bloco, que hoje está em 3,12, mais as FIIs, que dá ali mais ou menos 1,8 milhão de reais. Então, isso mostra que, por mais que seja muito difícil e alguns dizem impossível, impossível não é. Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar por algumas das dúvidas e questões mais frequentes em relação a esse dispositivo e essa forma de mineração. Nesse vídeo, eu vou contar para vocês o que é a mineração solo, quanto eu ganhei rodando em casa, utilizando especificamente esse dispositivo, que eu também vou contar para vocês quais são as características dele, quanto eu gastei de energia. Então, eu usei um watímetro para ter certeza da quantidade de energia que estava sendo gasta. Vou contar um pouquinho da diferença ali entre a mineração solo e a mineração com a pool, e nós também vamos olhar com detalhes os casos citados para ver se não tem nenhuma pegadinha, porque existem algumas confusões ali em relação à mineração solo. Tá certo? Então, eu estudei o projeto, passei os últimos dias aí fazendo essa mineração para descobrir em detalhes algumas dessas questões que eram também as minhas próprias questões. Então, eu espero que vocês gostem. Como sempre, esses vídeos dá um pouquinho de trabalho, dá um trabalho aprender em detalhes as coisas para explicar para vocês. Então, eu peço que, por favor, você pelo menos deixe um likezinho aqui, tá certo? Antes da gente começar o vídeo, eu quero agradecer a Minebit, que me deu um dos dispositivos para que eu pudesse testar e fazer esse vídeo. Especificamente, então, o dispositivo que eu vou mostrar para vocês os resultados é esse aqui, é o Bitax Gamma de 1 terahash. A gente vai ver também o que significa esse 1 terahash aqui, tá? Mas foi esse dispositivos. Em algumas das notícias, né? Então, por exemplo, nessa notícia aqui, ó, ele cita um dispositivo de 500 GHz, então foi até um dispositivo inferior em termos de poder. Em termos de poder computacional, tá certo? Mas esse aqui foi o que eu testei e vai ser o que eu vou falar um pouquinho mais em detalhes para vocês. Mas antes, acho que vale a pena a gente descobrir juntos, né, o que significa, o que é esse projeto da Bitax, né? Se você nunca ouviu falar, essa é a primeira vez que você está descobrindo sobre esse projeto. Então, basicamente, a Bitax, ela é um projeto open source, tá? Que tem como objetivo ser uma espécie de alternativa às ASICs e à centralização da mineração. Caso você não saiba, esse é um grande problema que existe hoje no mercado. Então, existem poucas pools e existe basicamente as ASICs, né? Esses hardwares que controlam grande parte do mercado. Então, esse projeto tem como objetivo tentar descentralizar tanto os hardwares utilizados para a mineração, como também descentralizar o próprio processo ali da formação das pools e dos agentes que estão envolvidos nesse processo. Especificamente, o Bitax, ele é um projeto que também é desenvolvido junto com a Osmo. Caso vocês não conheçam, né, é o Open Source Miners United, né? Então, assim, um projeto que tem como objetivo juntar ali os mineradores solos, né? Existem vários projetos. A Bitax é um dos projetos, mas vocês, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre o Nerdminer. Mas existem alguns outros, né? E eles estão em constante evolução. E o que aconteceu que foi incrível, na verdade, da perspectiva desse projeto? Foi que no dia 24 de julho de 2024, ou seja, ano passado, um minerador conseguiu, utilizando um Bitax, encontrar o primeiro bloco desse projeto.
O projeto, ele foi lançado, deixa eu só ver aqui para não falar besteira, março de 2023. Então, em março de 2023, eles começaram a desenvolver esse projeto e em julho de 2024, né, um pouquinho mais de um ano depois, o minerador conseguiu encontrar um bloco, então mostrou que o projeto de fato funcionava. Isso foi um dia muito comemorado ali para a comunidade dos mineradores solos, né? E essas aqui são as características, tá? Então, a pessoa, né, o indivíduo que conseguiu encontrar esse bloco e levou para casa quase o correspondente, né, ali a 1,8 milhão de reais aproximadamente, ele estava utilizando as máquinas com 516 GHz, como eu falei para vocês. Essa aqui especificamente, né, tem 1 tera, então praticamente metade ali do poder computacional dessa máquina aqui, mas ele tava provavelmente, né, com 3 tera, então ele não tava só com um dispositivo, tá? Ele tava ali com um pouquinho mais, mas ainda assim foi muito comemorado e mostrou que era possível, né, ter essa mineração. Eu já vou falar sobre algumas das especificidades desse projeto, desse bloco que foi encontrado, né, mas do que talvez foi ainda mais surpreendente, e mais feliz, é que esse ano, né, esse aqui. Esse ano, no dia 12 de março de 2025, um outro minerador também conseguiu encontrar um bloco sozinho, utilizando também um Bitminer, né? Aqui, ele estava utilizando ali mais ou menos 480, também com 3 terahashes, né? Então, era praticamente ali uma configuração muito parecida e mostrou que, bom, eles lançaram em 2013, até 2025, pelo menos 2 com esses dispositivos conseguiram encontrar, né? Mostrando que é possível. Eu já vou contar para vocês quais foram os resultados do meu teste, mas antes eu quero só fazer uma distinção que eu acho que é importante. O que nós sabemos? Nós sabemos desses 2 casos, tá? Então, o caso de março desse ano e o caso de julho do ano passado, mas muitas vezes as pessoas, elas veem várias notícias de solo miner, né? E elas acham que todas as minerações solo, né? Elas têm as mesmas configurações. Então, esse caso aqui de abril desse ano, por exemplo, era uma pessoa que tinha um poder computacional gigantesco, 120 petahash. Então, assim, é muito, muito, muito. E provavelmente ela estava, inclusive, usando uma ASIC, mas ela estava minerando solo. Só para que vocês saibam, né? Essa aqui é a última ASIC lançada pela Bitmain, né? Pela Bitmain. Então, é o que a gente tem de mais avançado no processo de mineração de Bitcoin. E essa máquina aqui, especificamente, tá? Ela tem um poder ali computacional de 580 terahash. Então, seria o equivalente a quase 600 maquininhas dessa aqui, tá? E esse minerador solo aqui, que foi divulgado em abril, esse cara aqui especificamente, né? Ele tinha 120 petahash. Então, assim, tinha o equivalente a algumas ASICs ali. Então, é importante que vocês saibam isso. E aí, quando a gente vê, por exemplo, né, a grande confusão que as pessoas fazem quando elas dizem assim, todos os meses alguém minera, consegue minerar solo. Então, aqui, por exemplo, essa aqui é uma pool, a CK Pool, ela é uma pool focada em mineradores solos, e de fato, nós tivemos praticamente um bloco por mês, né? Então, são 11 blocos nos últimos 11 meses, mas, como eu disse para vocês, às vezes, esse minerador solo, ele pode ter uma configuração quase equivalente a uma pool, digamos assim, aos mineradores profissionais, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente lê essas notícias para saber essas especificidades. Então, sim, eles são mineradores solo, ou seja, eles não estão colocando o poder computacional junto da pool para ter recompensas recorrentes, mas pode ter muito poder computacional ou pouco poder computacional. No caso dessas 2 notícias que eu mostrei para vocês, envolvendo a Bitax, são sim mineradores solo com um poder computacional muito baixo, e por isso que são notícias que fizeram a comunidade ficar extremamente empolgada com esse projeto, tá? Então quero que vocês tenham essas distinções. E aí, o primeiro ponto, especificamente em relação a Bitax, né, é que vocês vão ter uma decisão para fazer. Qual é a decisão de vocês? Vocês vão ter que decidir se vocês querem minerar
com uma pool e compartilhar as recompensas. E aí, todos os dias, vocês vão ter recompensas pingando ali na conta de vocês a partir de 1 Satoshi, né? Então, tem uma pool chamada Brains Pool, que a partir de 1 Satoshi ela já vai te pagar. Você já vai conseguir contabilizar esse seu poder computacional, ou se você vai querer minerar solo, para então, talvez, né, um dia ter a sorte desses dois caras e receber aí toda a recompensa do bloco, mais as fees. Então, você vai ter que fazer essa decisão, tá certo? Para você fazer essa decisão, você vai ter que ter alguns dados. E eu trouxe aqui para vocês, então, o resultado desses dias, né, em que eu fiquei rodando essa máquina para mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Então, a minha eficiência, igual eu mostrei para vocês, igual eu falei para vocês, tá? É de 1 tera. Ela varia aqui, tá? Como vocês podem ver nessas linhazinhas roxas, né? Então, ela varia o tempo todo. Nesse momento que eu tirei o print, estava até um pouco maior de 1 tera, tá? 1.1 tera hashes. Então, eu tenho um worker, não é? Funcionando, um dispositivinho ali funcionando, tá? E eu deixei aí por uns dias, tá? E qual foi a minha rentabilidade, gente? A rentabilidade máxima, ideal e esperada do meu dispositivo é 53 satoshis, tá? Foi 53 satoshis. O que aconteceu aqui? Teve um dia que eu bati no dispositivo e acho que desconectou. Então, ficou sem minerar aqui por um tempinho, né? E depois, quando eu reconectei ele, a configuração não ficou muito certa. Então, daí ele não conseguiu atingir o hash rate ideal dele. E depois eu reconfigurei, aí isso aqui voltou para esses patamares aqui, né? Que são esses patamares de 1 terahash, cuja recompensa está nesse momento, né? Porque a recompensa varia também de acordo com a dificuldade da rede, em 53 satoshis, tá? E aí, igual eu contei para vocês, utilizando especificamente a Brains Pool, você já pode pedir essa recompensa a partir de 1 satoshi. Então, nas pools tradicionais, assim, isso aqui seria impossível. Você precisa, às vezes, acumular quantidades muito relevantes, eles te cobram uma taxa, fica com uma porcentagem. Então, grande parte da infraestrutura tradicional de mineração é inviável para fazer esse tipo de mineração, mas a Brains, eu vou deixar o link aqui também na descrição para vocês, ela torna isso possível, tá certo? Então, a partir de 1, e aqui mostra, né? Aqui eu recebo a recompensa, e aqui eu fazendo o saque, né, via Lightning, né? Então, eu recebi 53 satoshis, foi retirado 53 satoshis, é automático. Tu cadastra o seu endereço. Eu não vou ensinar a configuração, quero mais focar nos resultados aqui nesse vídeo, mas você vai colocar o seu endereço Lightning, e aí assim que essa recompensa for depositada para você ali, eles vão, vai sair, vai direto para sua wallet, tá? Então, aqui dá para vocês verem, né, tudo isso, e aí, só aqui pra gente ter uma noção, então, do gasto energético e o que eu ganhei com isso. Então, como eu citei para vocês, a recompensa que eu tô tendo diária em satoshis é 53 satoshis, tá? Que é o equivalente a 0,3 a 30 centavos, mais ou menos, de reais, né? Então, se a gente... E aí, aqui eu fiz alguns dados, até usei o vídeo passado, né? Pra gente fazer algumas projeçõezinhas aqui interessantes. Então, no mês, né? Isso daqui daria 159 satoshis, mais ou menos 9 reais, tá? E aqui entra, né? Uma das questões. Então... eu usei um medidor, tá? No meu medidor, especificamente, deu 25 watts. No site, eles dizem um pouquinho menos, tá? Eles consideram aqui, ó, a gente pode ver 17 watts. Tem de cada um, tá vendo a informaçãozinha aqui do lado? Eu não sei exatamente ao que se deve essa variação. Enfim, pode ser uma coisa de eficiência da tomada, não sei, não tenho a menor ideia de por que deu essa divergência, mas nós temos essa divergência, então eu fiz a conta, né? Esses 25 watts funcionando 24 horas por dia, e aí dá mais ou menos dá isso aqui, né? E aí eu fiz vezes 30, porque tá praticamente R$1, né? O preço do watts, então daí a gente chega a R$18 de custo energético, e eu recebo R$9, né? Então, esses aqui são os números, só para que vocês saibam. E aí, o que eu fiz também foi umas multiplicações aqui para a gente usar aquela tabelinha do último vídeo. Né? Então, o que isso aqui significa, gente? Significa que se essa mineração se mantivesse constante, tá? Eu faria, né, mais ou menos
por ano. Então, 19 mil satoshis. E aqui, né, eu fiz considerando os time frames que eu utilizei para o vídeo. E aí, para 15 anos e 20 anos, né? Então, daria mais ou menos 290 mil satoshis e 386 mil satoshis, né? E aí, a gente pode utilizar aqueles cenários, né, de crescimento do Bitcoin analisado em 15%, ou 25% e 35% para a gente estimar, caso a gente ficasse na mineração compartilhada, quanto a gente receberia. E aí, o ponto, né, desses dispositivos, eles são para mineração solo, e acho que a grande questão é você tentar contar com a sorte um dia conseguir acertar um bloco, igual os 2 casos que se passaram. E aí, caso você queira fazer a contabilidade, né, também existe a questão de tentar estimar quantos anos demoraria. E aqui eu acho que é a grande sacada das questões. Existe uma conta, tá, que vocês podem fazer para estimar ali com determinado poder computacional quanto que levaria. E o ponto é, se a gente só considerar essa estatística por si mesmo, né, esse 1 terahash levaria mais ou menos 17 mil anos para conseguir achar um bloco, né? Mas o ponto é que não funciona desse jeito. Então a gente viu que levaria 17 mil anos, mas nós já temos 2 casos que conseguiram encontrar os blocos, né? O ponto é que, na verdade, a cada 10 minutos você tem uma nova chance. O ponto é que quem tem mais poder computacional faz esses chutes com mais frequências, então tem muito mais chances de acontecer. E aqui tava conversando com um amigo desenvolvedor, né, que inclusive me ajudou com essa conta, eu não sabia exatamente essa multiplicação que precisava fazer, e ele tava me ajudando, né, e ele citou exatamente isso, né, considerando a dificuldade de 1 terahash demoraria 17 mil anos, mas pode ser que você ache no próximo chute, né, existe esse mundo, e aí ele me falou para confiar. Eu acho que o aspecto é que é uma questão estatística, mas a estatística ela funciona de um jeito um pouco estranho, não é exatamente como a gente imagina, né? Então, pode ser que demore 17 mil anos, ou pode ser que no próximo chute você consiga e você se torne uma das pessoas aí sempre muito bem faladas nesses vídeos, né? É realmente uma decisão muito... Não existe, né, uma resposta para essa decisão, mas como a gente viu ali, né? Por exemplo, na Braiins, hoje... Até vou olhar aqui, ó, pra gente ver. Nesse momento existem 10 mil usuários ativos, né? E 82 mil workers. Então, ali, os usuários tem 10 mil pessoas que estão dispostas a fazer parte desse processo, né? Pra quem sabe, um dia encontrar. Particularmente, eu adoro, como vocês sabem, esses projetos de hardware, né? Eu acho que participar da mineração do Bitcoin é uma coisa particularmente muito bonita, então eu fiquei muito feliz de ter recebido esse presente para mostrar para vocês como funciona, né? Fica mostrando as informaçõezinhas aqui na tela, a temperatura, qual o poder computacional, né, desse dispositivo. E para aqueles, né, que são realmente entusiastas, acho que é uma coisa bem interessantezinha de ter. Mas os números são esses, tá? Realmente é isso que vocês vão conseguir mais ou menos diariamente. E testar é realmente, assim, uma questão de talvez, alguma vez na vida, ter sorte para conseguir encontrar um bloco, tá certo? Como eu mostrei para vocês, o objetivo desse vídeo não era mostrar as configurações, mas era mostrar os resultados para vocês. Essa era a minha maior dúvida. Eu acho que é o que as pessoas realmente querem saber. Mas se vocês tiverem algumas dúvidas específicas, deixem nos comentários que eu vou fazer o possível para ajudar a responder. Também vou deixar nos links do comentário um vídeo tutorial ensinando a configurar do Berna, especificamente. Então, caso vocês tenham interesse também, vou deixar os links das pools e também o link da Minebit, tá? Para caso vocês queiram adquirir o de vocês, aqui estão as opções, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Por favor, curtam o vídeo. Caso vocês ainda não sejam inscritos, se inscrevam, deixem seus comentários e dúvidas, que caso eu consiga ajudar vocês, será um prazer, tá certo? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!